Salve galerinha, sou o professor Wagner e nesta aula vamos resolver um exercício para calcular a força resultante em um dos vértices de um quadrado. Exercício do Halliday. Na figura a seguir, as cargas das partículas são Q1 igual a menos Q2, que é igual a 100 nanocoulomb. Nano é 10 elevado a menos 9, Q1 é 100 vezes 10 a menos 9, 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 9, dá 10 elevado a menos 7. Q1 é menos Q2, ou seja, se Q1 é 100, Q2 é negativo. Q3, 2 vezes 10 elevado a menos 7, Q3 igual a menos Q4, ou seja, Q4 é negativa. 200 nanocoulomb, 2 vezes 10 elevado a menos 7. O lado do quadrado é 5 centímetros, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Centímetro é 10 elevado a menos 2, ou bastaria dividir por 100, daria 0,05. Determine a componente x e a componente y da força eletrostática a que está submetida a partícula 3. A força elétrica resultante que atua sobre a partícula 3. Como a lei de Coulomb usa a distância ao quadrado, já vou fazer aqui que 5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado é 25 vezes 10 elevado a menos 4. A constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 3 e carga 4 são de sinais opostos, ou seja, força atrativa. Calculando também a F13, carga 1 positiva, carga 3 positiva, repulsão. Falta ainda 2 e 3, atrativa porque a carga 2 é negativa e a carga 3 positiva. Calculando a força F13, constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, 10 a menos 7. Carga 3, 2 vezes 10 elevado a menos 7. E a distância ao quadrado que já calculamos. 9 vezes 2 é 18. E 18 dividido por 25 dá 0,72. Já fiz a conta toda. 9 vezes 2, 18. Dividir por 25. Potências de base 10. Mantém a base 10 e soma os expoentes. 9 mais esses dois números negativos vai ficar 9 mais menos 14. Mesma coisa que 9 menos 14, 10 elevado a menos 5. Eu mantenho a base, subtraio os expoentes, vai ficar menos 5 mais 4, vai dar 0,72 vezes 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 7,2 vezes 10 elevado a menos 2. Esse é o nosso F13. F34, constante eletrostática, carga 3, carga 4. Em módulo aqui nesse exercício. Distância ao quadrado. 9 vezes 2 vezes 2, 36. 36 dividido por 25 dá 1,44. Aqui nós teríamos 10 elevado a menos 5, menos 4, que daria mais 4. 1,44 vezes 10 elevado a menos 1. Só para manter ordem de grandeza similar, 1,44 escrevi como 14,4. A F32 eu não ressaltei quando tracei, forma ângulo de 45 graus, é bissetriz deste quadrado e está na direção que une essas duas cargas. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Se você não lembrar deste valor, bastaria calcular essa distância usando Pitágoras. Esse valor aqui é 5 centímetros, 5 centímetros. Você calcularia a hipotenusa do triângulo retângulo de cateto 5 e 5 e chegaria nesse valor. Mas como a gente já sabe a equação, L raiz de 2, o lado é 5 vezes 10 elevado a menos 2, os 5 centímetros vira 5 vezes 10 na menos 2 metros. Elevando ao quadrado, o 5, 25, 10 elevado a menos 2 ao quadrado, 10 na menos 4, e raiz de 2 ao quadrado, é simplesmente 2. 2 vezes 25 resulta em 50. Então, a distância entre as cargas 2 e 3, 50 vezes 10 na menos 4 metros. Continuando e calculando a intensidade dessa F32. Constante eletrostática, valor das cargas 3,
e 2 em módulo, resultando 18 dividido por 50, 3,6. Fazendo aqui as contas com as potências de base 10, primeiro faz a multiplicação, mantém a base, soma expoentes e depois divide, subtrai os expoentes. Mas repare que essa fx ela está nessa direção. Eu preciso decompor em componentes. Ela vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Decompor em componentes, quem está com o ângulo, e eu coloquei o ângulo aqui, é o módulo do vetor original cosseno. Está com o ângulo cosseno. F32, 3,6 vezes 10 elevado a menos 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa conta, 3,6 dividido por 2 dá 1,8. Daí multipliquei pela raiz de 2 na calculadora e coloquei com 3 algarismos significativos para ficar coerente com o exercício, embora aqui só tenha 2 algarismos significativos. A F32y é a F32, o vetor original, vezes o seno de 45. Está sem o ângulo, a minha projeção vertical. Está lá, o mesmo valor, até porque seno e cosseno de 45 apresentam o mesmo valor. No final do exercício, eu mostro essa decomposição das componentes em cosseno e seno. Vamos levar essas informações para a próxima página. Só carreguei a F34, 14,4, a componente x F32x, 2,54 vezes 10 elevado a menos 2, e a nossa F13, 7,2 vezes 10 elevado a menos 2. No eixo x, que forças temos? A F34, positiva, e a projeção no eixo x dessa F32, ou seja, as duas forças na horizontal e para a direita elas se somam. 14,4, que é a F34, mais o 2,54, que é a projeção x da nossa F32. Aproximadamente 16,8, ou com dois algarismos significativos, 1,7 vezes 10 elevado a menos 1 newtons, a unidade de medida de força. No eixo y, a projeção vertical do vetor F32 é para cima, enquanto essa F13 é para baixo. 2,54, nossa F32y, e 7,2, a nossa F13. O negativo aqui indica que, se eu adotar como positivo para cima, essa componente está resultando para baixo. É só perceber que a força F13 é maior do que essa F32y. Fazendo aqui a minha decomposição do vetor F32. Vou traçar um eixo x e eixo y. Colocar o meu ângulo de 45. Essas linhas aqui, paralelas ao eixo y e paralela ao eixo x, servem para eu fazer as minhas projeções. Repara, F32x e F32y. Se eu somar esses dois vetores, soma vetorial, volta a ser o vetor original. Quando eu estudo o vetor através de suas componentes, eu não levo mais ele em conta, só levo F32x e F32y em conta. Por exemplo, eu sei que seno de 45, aliás, o seno de qualquer ângulo em um triângulo retângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Repara aí. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto ao 45, F32y. E a hipotenusa é F32. Manipulando, basta só passar o F32 que está dividindo para cá, multiplicando, eu vejo que o meu F32y é o vetor original vezes o seno de 45. O mesmo vale para o cosseno, de forma totalmente análoga. Vemos que é o F32 cosseno do ângulo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comente suas dúvidas, sugestões. Valeu!